Quem são os 7 reis de Apocalipse 17? Será que o Papa Leão vai apresentar o anticristo para o mundo, mas não era o Papa Francisco, segundo o Daniel Mastral? Mas será que, de alguma forma, ele ainda estava certo? E você já deve ter visto diversos vídeos com várias teorias mirabolantes sobre esse assunto. Aqui, ali em cima, embaixo, por todos os lados. Mas sai daqui, sai. E a verdade é que a maioria dessas ideias são teorias da conspiração, mentiras fabricadas para enganar quem não tem conhecimento bíblico sobre escatologia. Mas sabe por que isso acontece? Porque, infelizmente, o estudo escatológico é negligenciado em diversas igrejas. Então, se você conhece alguém que tem sido enganado por vídeos sensacionalistas ou que tem dúvidas sobre esse tema, já pega o link desse vídeo e compartilha com ela. E editor, roda a vinheta, porque agora a gente vai pro vídeo de fato falar sobre quem são os 7 reis do Apocalipse. Fala galera, eu sou o Roberto Neto e no vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta do nosso inscrito Matheus. Ele quer saber quem é o 7º rei de Apocalipse, se ele já veio, se ainda vai vir, e pediu ajuda para tirar essa dúvida. Então vamos lá. E antes de tudo, a gente precisa entender 2 pontos cruciais. Primeiro ponto, existem diversas interpretações sobre os 7 reis de Apocalipse 17. E aí talvez você pense, ué, mas por que tanta interpretação diferente? Não deveria ser uma só? Calma. Isso acontece porque existem várias formas de interpretar o livro de Apocalipse. Tem a interpretação literal, tem a interpretação simbólica, a preterista e por aí vai. E se você quiser entender melhor esses métodos de interpretação, eu vou deixar o card aqui em cima com um vídeo nosso explicando direitinho cada um desses métodos de interpretação. E o segundo ponto é que para nós entendermos Apocalipse 17, precisaríamos conhecer Apocalipse 13 e as profecias de Daniel. Isso mesmo, as bestas, os chifres, as cabeças, porque tudo isso está conectado. Mas como o nosso foco aqui é responder sobre os 7 reis, eu não vou me aprofundar nessas conexões agora, beleza? Hoje a gente vai direto ao ponto, que é o contexto de Apocalipse 17, quem são os 7 reis, vamos refutar a teoria dos 7 papas, comentar a teoria da Igreja Adventista do 7º dia e apresentar as teorias mais respeitadas e bíblicas, que é a teoria dos 7 imperadores romanos, que é a visão preterista, a dos 7 reinos, que é a visão historicista e futurista, e a simbólica, que vê os reis como reinos que se opõem a Deus ao longo da história. E além disso, eu vou deixar o link na descrição de todos os vídeos que eu usei como base para preparar esse conteúdo aqui para vocês. Assim, caso queiram, podem dar uma olhada e adquirir esses livros. Então, bora mergulhar nesse tema? Então, já vem comigo e antes de mais nada, não se esqueça, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa família. Para começar, vamos entender o que está acontecendo em Apocalipse 17. Esse capítulo ele é riquíssimo em uma linguagem simbólica. Temos uma besta vermelha com 7 cabeças e 10 chifres. Sobre essa besta temos uma mulher vestida de púrpura, embriagando as nações com seu vinho. Mas o que é legal é que o próprio texto já vai explicando esses símbolos para que possamos compreender a mensagem central. Quer ver? No versículo 1, o anjo mostra a João o julgamento da grande meretriz, que se assenta sobre muitas águas. E nos versículos seguintes ele explica: essas águas são povos, multidões e nações. E o vinho que a mulher oferece, o verso 6 diz que é o sangue dos mártires, ou seja, mesmo sendo simbólico aquilo que Apocalipse 17 nos apresenta, o texto aponta para realidades concretas, literais,
que podem estar no tempo de João ou, ao mesmo tempo, em eventos futuros. E agora vem o ponto-chave. A mulher está sentada sobre uma besta. E essa besta é a mesma de Apocalipse 13, que recebeu a autoridade do dragão, que é Satanás, só que aqui em Apocalipse 17, o anjo vai revelar mais detalhes sobre ela, especialmente sobre as suas 7 cabeças e 10 chifres. E olha o que diz Apocalipse capítulo 17, dos versículos 9 ao 13. Aqui está a mente, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que era e não é também o 8º rei, e faz parte dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade por 1 hora, juntamente com a besta. E aqui começa toda a confusão. Quem são esses 7 montes? Quem são os 5 reis que já caíram? Quem é o 6º, o que reina no momento? E quem será o 7º rei? E é isso que nós vamos explorar a partir de agora. Então já aproveita. Você acredita nessa teoria dos 7 papas? Ela faz sentido para você ou não? Comenta aqui embaixo, porque no nosso próximo bloco a gente vai analisar exatamente essa teoria. Você já deve ter visto aquele famoso vídeo do Daniel Mastral, onde ele afirma que os 7 montes descritos em Apocalipse 17 seriam uma referência a Roma, e que os 7 reis, na verdade, seriam uma linhagem de papas. Contudo, apesar da ideia de que os 7 montes sejam uma referência a Roma fazer sentido, inclusive há diversos teólogos sérios que defendem isso, como veremos mais à frente desse vídeo, afirmar que os 7 reis são papas é completamente ilógico. Não passa de uma teoria da conspiração. O que Mastral fez foi pegar um elemento verdadeiro de uma interpretação legítima e misturar com suas ideias conspiratórias, e com isso enganando a muitos. Mas como que a gente sabe que os 7 reis não são papas? E que essa teoria de fato está errada? Em Apocalipse 17, João fala de 7 reis, em uma sequência que mistura passado, presente e futuro. E ele diz: 5 caíram, um ainda existe e o outro ainda não veio. Ou seja, João está no tempo do 6º rei e o 7º ainda viria. Isso por si só invalida a teoria dos papas, porque se fossem papas, João não teria dito que 5 caíram. Ele teria dito que todos se levantariam no futuro e não que um já reinava. Então essa ideia de que os reis são papas não tem base nenhuma e deve ser rejeitada de maneira simples. E se alguém ainda insiste em ensinar isso, saiba que essa pessoa não possui conhecimento bíblico sério sobre escatologia. Dito isso, bora para nossa próxima interpretação. Agora vem aquela parte polêmica do vídeo, que às vezes dá treta com os adventistas. Mas bora lá. Se você não conhece a escatologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, saiba de uma coisa apenas: ela é uma bagunça. Por exemplo, para eles, a besta que sobe do mar em Apocalipse 13 representa o Império Romano em 2 fases, a chamada Roma pagã e a Roma papal. Já a besta que sobe da terra seria os Estados Unidos. Complicado, mas vou dizer que faz sentido, tá? A gente finge que faz sentido aqui. Mas aí a gente chega em Apocalipse 17 e, surpresa, para eles, aquela besta vermelha, que é a mesma besta que subiu do mar no capítulo 13, que de acordo com eles seria a Roma pagã e a Roma papal, agora é interpretada como os Estados Unidos, só porque o texto agora expandiu dizendo que ela tem uma cor vermelha. Então,
Resumindo, Apocalipse 13, os Estados Unidos são a segunda besta. Mas em Apocalipse 17, os Estados Unidos viram a primeira besta. Confuso? Sim, mas na cabeça deles faz sentido. Agora, na revista Guia de Estudo do Apocalipse, que é essa bem aqui, eles interpretam os 7 montes como sendo reinos. E essa interpretação, sim, tem respaldo teológico. Muitos estudiosos sérios acreditam que os 7 montes representam reinos inimigos do povo de Deus ao longo da história. A gente vai ver isso mais tarde aqui nesse vídeo. Segundo essa visão, as 7 cabeças da besta seriam reinos que se opuseram a Israel. O reino vigente na época de João, que é o 6º reino, o 6º rei, seria o Império Romano pagão. E o 7º rei seria a Roma papal. E o 8º, que é o Anticristo, também seria a Roma papal em sua forma final. Mas ainda tem uma outra versão, e aqui eu não sei se é uma versão oficial da igreja ou só a ideia de um pregador isolado. Um pastor português chamado Rubem Fernandes ensinou que essas cabeças representam reinos que dominaram o povo de Deus de forma consecutiva. A primeira cabeça seria Babilônia, a segunda Pérsia, a terceira Grécia, a quarta Roma pagã, a quinta seria a Roma papal, a sexta a França, sim, França, porque um rei francês prendeu um papa. A sétima seria os Estados Unidos, sim, porque compraram territórios da França na América do Norte. E o 8º seria uma Roma papal renascida com o apoio dos Estados Unidos. Depois disso, tudo só posso dizer uma coisa. É muita viagem. É algo completamente sem noção. Totalmente. Mas, repito, não sei se essa teoria realmente apresenta a visão oficial da Igreja Adventista ou é só o delírio de um pregador. E se tiver algum adventista que comenta para esclarecer essa dúvida, essa é uma visão da igreja de fato ou é só um pregador isolado? E também, se vocês quiserem que eu comente essa revista, veja quais são os erros e quais são os acertos, comentem aqui também que a gente pode fazer um vídeo react do guia de estudo do Apocalipse da Igreja Adventista. Deixem aqui nos comentários se vocês querem isso. E agora que já passamos pelas interpretações sem sentidos, vamos para a parte mais importante do vídeo, as interpretações sérias que valem a pena a gente analisar. O método simbólico ou idealista interpreta o livro de Apocalipse como uma grande representação simbólica da batalha entre o bem e o mal que acontece durante toda a história da igreja, desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta gloriosa. Nessa perspectiva, os 7 reis de Apocalipse 17 não seriam reis literais, nem impérios específicos, mas sim uma representação dos poderes e sistemas mundanos que se levantam contra Deus ao longo do tempo. O 8º rei, que é a própria besta, seria visto aqui como a personificação final do mal, uma espécie de paródia da ressurreição, um falso redentor que no fim será destruído. Nesse modelo idealista, os números como 5, 7 e 8 são tratados de forma simbólica e não como uma contagem literal ou histórica, como vamos ver nos outros métodos. É uma visão mais macro da história e sim, ela tem o seu valor teológico em certos aspectos. Mas aqui vai a minha opinião pessoal, ok? E já deixo claro que respeito quem pensa diferente, mas particularmente eu não consigo aceitar essa abordagem como a melhor forma de interpretar esse trecho. Por quê? Porque eu não sigo uma leitura alegórica de Apocalipse. Eu creio que a gente deve interpretar literalmente aquilo que o texto aponta como literal e simbolicamente aquilo que o próprio texto indica ser simbólico. O capítulo 17 está cheio de símbolos? É verdade, mas o próprio anjo interpreta para João o significado desses símbolos. Então, por que aplicar uma leitura 100% simbólica se ele já nos deu a chave da interpretação? Para mim, isso tira a força literal da profecia. É como se a gente estivesse ignorando
as pistas que o próprio autor, que foi inspirado, nos deixou. Mas e você? Concorda comigo ou vê sentido nesse método? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu vou ler todos eles. E claro, se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, já aproveita para clicar aqui no botão. Isso ajuda demais esse vídeo a alcançar mais pessoas que amam a escatologia e querem estudar a Bíblia a fundo. Então não deixe de dar o seu like, não custa nada. Então, bora avançar para a próxima interpretação, que é a visão preterista. A quarta forma de interpretar Apocalipse 17, especialmente a questão dos 7 reis, é através do método preterista, que inclusive é bastante utilizado por comentaristas bíblicos quando analisam esse capítulo. Esse é um fato. O preterismo ele é uma linha de interpretação que afirma que a maior parte das profecias bíblicas já se cumpriram, principalmente no contexto do ano 70, com a destruição do Templo de Jerusalém. E se você quiser entender mais sobre o que é o preterismo e como essa visão interpreta os textos, eu vou deixar o card aqui em cima do nosso vídeo. Mas voltando para Apocalipse 17, segundo essa abordagem, quando o versículo 9 diz que as 7 cabeças são 7 montes e também 7 reis, os 7 montes seriam uma clara referência a Roma, que era conhecida por estar construída sobre 7 colinas. Já os 7 reis seriam 7 imperadores romanos, e nessa linha, 5 imperadores já teriam caído. O 6º seria o que estava no governo no momento da escrita do Apocalipse, e o 7º seria um que governaria por pouco tempo, e o 8º, que vem dos 7 e caminha para a destruição, seria uma referência simbólica a Nero ressuscitado. Isso porque naquela época circulava uma lenda popular de que Nero não havia morrido de verdade, mas que voltaria à vida para retomar o seu império de terror. E na minha visão, essa interpretação ela é coerente e até bem elegante. Ela resolve muito dos enigmas difíceis desse capítulo. Porém, ela também levanta alguns desafios que é importante que a gente destaque e que a gente não pode ignorar. O primeiro desafio é que se tudo já se cumpriu, então qual é o valor escatológico do texto para hoje? Ou seja, se os 7 reis já passaram, o 8º rei também, e tudo terminou no ano 70, então não há mais um anticristo futuro, não há uma grande tribulação à nossa frente. E essa leitura, quando levada ao extremo, tira completamente o senso de vigilância e preparação que a escatologia nos convida a ter. Agora, quando a gente adota uma leitura preterista parcial, reconhecendo que os 7 reis podem sim representar imperadores romanos, mas que também apontam profeticamente para algo futuro, para um 8º rei que ainda vai se levantar, mesmo que seja com a mesma natureza perversa de Nero, aí sim essa interpretação começa a fazer mais sentido para mim. Essa aqui é uma opinião pessoal minha. O segundo problema do preterismo está na contagem dos imperadores. A pergunta é: quem foi o primeiro imperador a ser contado? Júlio César ou Augusto? Se Júlio César for o primeiro, então Nero seria o 6º rei, o que encaixaria com o texto dizendo que um ainda está. E o 7º seria Vespasiano, com o 8º sendo Tito. Mas para isso fazer sentido, o Apocalipse teria que ter sido escrito antes do ano 70, durante o reinado de Nero, o que é uma posição defendida por pouquíssimos estudiosos, sendo que a maioria desses pouquíssimos estudiosos são preteristas, justamente para que a cronologia encaixe com a destruição de Jerusalém no ano 70. Por outro lado, a maioria dos estudiosos defende que o livro foi escrito por volta do ano 95, durante o reinado de Domiciano, e nesse caso a contagem dos reis muda completamente. Teremos que começar a contar de Tibério, com Domiciano sendo o 6º
Nerva o sétimo, que reinou por pouco tempo, e Trajano como o 8º rei. Complicado, né? E tem mais. Quando o texto diz que 5 reis caíram, isso parece indicar que foram removidos ou destruídos, mortos. Mas nem todos os imperadores da contagem morreram ou caíram de fato. E ainda tem a solução que o preterismo faz, que é meio forçada, que é o quê? Ele propõe ignorar 3 imperadores militares, que são Galba, Otto e Vitélio. E isso soa mais como uma gambiarra interpretativa do que uma leitura natural do texto. Mas, e aí? O que você achou dessa linha de interpretação? Ela faz sentido para você? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E se você quiser conhecer os livros que usei como base, eu vou estar deixando os links aqui na descrição e vale a pena você dar uma conferida. E agora bora para a última abordagem que vamos estudar hoje, que é a leitura historicista e futurista. Vem comigo! Quando falamos dos métodos de interpretação do Apocalipse, 2 se destacam por sua influência ao longo da história, que é o historicismo e o futurismo. O método historicista entende que as profecias do Apocalipse se cumprem progressivamente ao longo da história da humanidade. Nesse ponto de vista, trombetas, selos e taças podem já ter se cumprido ou estarem em cumprimento, sem necessariamente seguir uma ordem cronológica rígida. Em compensação, o futurismo interpreta que esses eventos ainda estão por vir, sendo cumpridos num período futuro e literal, que é chamada de Grande Tribulação. E nesse caso, os capítulos centrais de Apocalipse, como 6 a 19, descrevem acontecimentos que vão ocorrer num período específico que é próximo à volta de Cristo. E apesar desses métodos serem bem diferentes, ambos concordam em um ponto: a interpretação de Apocalipse 17, que fala sobre uma besta com 7 cabeças, que são 7 montes e também 7 reis, que já lemos e falamos aqui. Contudo, quem são esses 7 reis e esses 7 montes? Enquanto o preterismo entende essas 7 cabeças como 7 imperadores de Roma e os 7 montes como uma referência a Roma, o método historicista e futurista vem algo muito mais abrangente. Os 7 montes seriam uma referência a impérios mundiais que oprimiram Israel ao longo da história, e não apenas reis romanos. Isso faz sentido porque na Bíblia a palavra monte frequentemente é usada como símbolo de nações ou reinos, como vemos em Isaías 37:32, Salmos 48:2, Jeremias 51:25, Daniel 2:34-35. E Apocalipse 17 reforça: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e também são 7 reis. Apocalipse 17, 9 e 10. Além disso, podemos entender que os montes se referem a nações devido à visão de Daniel das 4 bestas que se levantariam contra a nação de Israel, onde uma já estava presente e outras 3 seriam futuras, que são identificadas como Babilônia, que era a besta presente, a segunda como a Medo-Pérsia, a terceira como a Grécia e a quarta como Roma. Contudo, além desses impérios serem grandes potências mundiais, eles também tinham algo mais em comum. Todos esses impérios tentaram exterminar a nação de Israel. Com isso em mente, vamos examinar quais seriam esses 7 montes ou impérios, com base na Bíblia e na história profética de Israel. A história do Egito com Israel, ela surge logo no começo da Bíblia, em Gênesis mesmo, e vai durar até a volta de Cristo. E só para você ter uma ideia, a palavra Egito e egípcios são encontradas na Bíblia cerca de 731 vezes
E em todas elas, as ocorrências são praticamente com uma conexão com Israel. Mesmo depois do estabelecimento de Roma, o Egito ele continuava sendo um dos piores inimigos que Israel já teve, com diversos períodos intermitentes de tréguas e guerras. E a verdade é que grande parte dos evangélicos da igreja acredita que a história de Israel com o Egito termina logo depois da travessia do Mar Vermelho. Contudo, não é isso que acontece. E nós podemos ver pelo decorrer das Escrituras. O Egito é mencionado nos tempos de Salomão, 600 anos após o Êxodo, 1 Reis, capítulo 3, versículo 1 a 3. O Egito também foi usado para castigar Judá na época de Roboão, 1 Reis 14. O Egito invadiu Judá logo depois, 2 Crônicas 14. Israel e Judá confiaram no Egito e lhe pediram socorro quando foram oprimidos por outras nações, 2 Reis 17. Depois disso, o Egito invade Judá outra vez, 2 Reis 23. O Egito vai mais uma vez ser o refúgio dos israelitas, 2 Reis 25. E em Ezequiel 29 é profetizado a queda do Egito por causa da opressão a Israel. E nesses capítulos há várias referências aos últimos dias. E o Egito vai estar presente também no reino do Anticristo. Então, o primeiro reino seria o Egito. O segundo reino que nós temos seria a Assíria, que foi o segundo reino mundial a oprimir Israel. Ela foi fundada nos dias de Nimrod, Gênesis capítulo 10. A Síria também foi um reino insignificante durante o período em que o Egito foi usado por Deus para castigar Israel. As palavras Assíria e assírios são encontrados cerca de 141 vezes na Bíblia, quase sempre em conexão com Israel. Os seguintes pontos da história e da profecia resumem a relação entre a Síria e a Israel na Bíblia, tanto no passado quanto no futuro. Bora ver? A Assíria aparece pela primeira vez oprimindo Israel no reinado de Manaém, quando Israel foi posto em trabalhos forçados, 2 Reis capítulo 15. E depois a Síria invade Israel outra vez, 2 Reis 16. A Assíria firma uma aliança com Judá contra Israel, 2 Reis 16, e a Síria invade Judá após a queda de Israel, 2 Reis 18. A Assíria já oprimiu Israel e Judá cerca de 175 anos. Nas profecias sobre a queda da Assíria, por causa da sua opressão a Israel, há muitas referências a ela como inimigo de Israel nos últimos dias. Isaías capítulo 10, 14, 31 e Miqueias capítulo 5. O terceiro monte seria a Babilônia, que foi o terceiro reino mundial a oprimir Israel. É o primeiro reino mencionado em conexão com o tempo dos gentios, no livro de Daniel. Embora o Egito e a Síria tenham oprimido Israel antes disso. E os pontos a seguir vão resumir a história e a profecia acerca desse reino em conexão com Israel no passado e no futuro. A Babilônia, como um reino submisso à Síria, ajudou ela em certos momentos, tanto contra Israel como em Judá. 2 Reis 17. Foi profetizado que a Babilônia capturaria Judá. 2 Reis 20. A Babilônia foi escolhida por Deus para castigar Judá. Jeremias 25 e 28. Judá permaneceu cativo 70 anos na Babilônia. Jeremias 25. A Babilônia foi punida depois disso. Jeremias 25 e Daniel 5. A Babilônia, como reino opressor de Judá, é simbolizada em Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, como a cabeça de ouro e um leão. A Babilônia também vai estar submissa ao anticristo na segunda vinda de Cristo, que vai dar início ao dia do Senhor. O quarto reino seria a Medo-Pérsia. Foi o quarto reino mundial a oprimir Israel no tempo dos gentios. É o segundo registrado no livro de Daniel e ajudou a Babilônia a derrubar a Síria, quando Deus terminou com a Babilônia em seu propósito
para com Israel, ele escolhe esse reino como sucessor da Babilônia, para continuar lidando com Israel e libertá-los do cativeiro. Os medos e persas são citados apenas 58 vezes na Bíblia, mas é óbvio que esse reino é uma das cabeças da besta. A Grécia foi o quinto reino mundial a oprimir Israel no tempo dos gentios. É o terceiro mencionado no livro de Daniel e tem uma história um pouco longa com Israel, principalmente depois da queda do Império Medo-Pérsia. A Grécia era o reino existente entre o encerramento do cânon do Antigo Testamento e a ascensão de Roma. Por isso é mencionada no Antigo Testamento apenas 12 vezes. E há muitas profecias concernentes à Grécia em Daniel e em Apocalipse. Porém, não tem uma menção por nome. E há dezenas de referências à opressão que Israel sofreu sobre esse reino. E duas de suas divisões nos livros apócrifos do Antigo Testamento, de 1 Macabeus, do capítulo 1 a 10, e em 2 Macabeus. E ela também é simbolizada na estátua como o reino de metal e bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, inclusive Israel, Daniel capítulo 2, 39. E isso se cumpriu na Grécia, mais de 250 anos após essa visão. E é simbolizado também por um leopardo com 4 cabeças, que simbolizavam o próprio reino sendo dividido nas suas 4 futuras divisões, 2 das quais oprimiram Israel, Daniel capítulo 7, versículo 6. E esse foi o quinto reino, que foram os 5 reinos que caíram. E agora a gente tem um reino que estava presente no tempo de João, que seria o Império Romano. E ele é o 4º reino mencionado no livro de Daniel. É simbolizado na besta pela cabeça que era na época de João. Refere-se a esse reino as seguintes profecias de Daniel capítulo 2, versículo 31 a 45. O Império Romano é visto como o 4º reino, forte como ferro. Ele sucedeu o Egito, a Síria, a Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia como opressor de Israel. As pernas de ferro da estátua representam as divisões oriental e ocidental desse reino. Em Daniel capítulo 7, o reino que é visto como o 4º animal terrível e espantoso, muito forte e tinha 10 pontas. Tudo isso representava o Império Romano como o 6º reino, o reino vigente de João. Agora que vimos quem seriam os 5 reinos que caíram e o 6º reino que estava no governo, falta responder apenas uma pergunta: quem será o 7º reino que surgirá no futuro? E aqui eu quero apresentar 2 teorias, que são: o 7º rei seria o Império Romano restaurado ou revivido, que se levantará mais uma vez sob a influência do sistema babilônico e perseguirá e matará os cristãos. E essa é a interpretação mais comum no meio acadêmico, e é dela que nasce a ideia de um anticristo europeu como o 8º rei. E a segunda teoria, que é um pouco mais recente, é que o 7º reino seria o califado islâmico, que surge após a morte de Maomé e que governou por 1.300 anos até ser derrubado em 1924. Contudo, nos dias de hoje, enquanto as potências ocidentais deixam o Oriente Médio, a cabeça que foi ferida estaria sendo curada. E vemos mais uma vez o Império Islâmico se levantando, e dessa perspectiva que surge a teoria do anticristo islâmico como o 8º rei. E faz sentido também pelo fato que é no islamismo que tanto cristãos como judeus são odiados e mortos. Mas é claro que esse é um tema bem extenso e não temos como debater mais acerca disso
Mas caso queiram um vídeo falando sobre a teoria do anticristo islâmico, comentem aqui, anticristo islâmico. E diante de tudo isso que vimos até aqui, dá para perceber como um método historicista e futurista de interpretar Apocalipse 17 faz muito mais sentido e tem uma base bíblica mais sólida para se sustentar, sem precisar forçar uma datação precoce do livro de Apocalipse, como o preterismo tenta fazer. Agora, é claro que o lado negativo está nas inúmeras especulações que surgem sobre esse tal sétimo rei. E isso acaba gerando mais confusão, ansiedade e desinformação do que o entendimento bíblico real. Mas ainda assim, particularmente, eu continuo acreditando que esse é o melhor método para se interpretar Apocalipse 17. E aí eu posso finalmente responder a pergunta que o Mateus me mandou. Você acredita que o sétimo rei já se levantou ou ainda não? Bem, Mateus, diante de tudo isso, eu creio que esse sétimo reino ainda não surgiu. Acredito que é algo que ainda está no futuro. Se vai ser daqui a 5, 10, 50, 100 anos, não temos como saber. Mas isso não deve gerar medo nem ansiedade em nós. Seja esse reino uma nova Roma renascida, seja um califado islâmico ou qualquer outra coisa. E por que eu creio dessa forma? Porque Apocalipse 17:14 deixa algo muito claro. Eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Essa é a nossa esperança. Não importa o tamanho do império que se levante, o Cordeiro vai vencer e a gente vai estar com ele, aleluia! Então, não temos por que viver ansiosos ou aflitos. A nossa segurança está naquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa é a nossa segurança. Agora me conta aqui nos comentários, faz sentido para você essa interpretação das cabeças como reinos? A interpretação futurista e historicista faz sentido? Se não fizer, deixa aqui. E qual dessas interpretações mais chamou a sua atenção? Me conta também aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor Apocalipse 17, deixa o seu like e compartilha com alguém que também ama estudar escatologia ou que tem dúvidas sobre esse tema. E é claro, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família Escatologia em Foco e nos vemos no nosso próximo vídeo. E até mais e tchau!